porque o Cruzeiro acertou em definitivo o empréstimo do jovem zagueiro Bruno Alves ao Norwich City da Inglaterra. O Cruzeiro já anunciou e tal. Zagueiro de seleção, eu falei até um dia desse, quando entrou foi bem, na seleção, no Cruzeiro não, né? Nos profissionais ele não entrou. Na base muito bem, seleção sim, muito bem, muito elogiado quando entrou, e agora o Cruzeiro, mais um jovem, aí agora vai para a Inglaterra, o Japa para o Mirassol, e o Cruzeiro vai fazendo um movimento aí, Valuzeiro. Cara, o movimento do Bruno Alves me incomoda muito ter sido um jogador que nunca conseguiu colocar o pé no campo de jogo, né? Poderia ter acontecido isso, por exemplo, no Campeonato Mineiro desse ano, que a gente sabe como foi utilizado pelo Tite, a sua comissão técnica. Eu volto a dizer, não estou falando para o restante da temporada. O restante da temporada será muito difícil para o Cruzeiro. 20 jogos do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem o mata-mata da Copa Libertadores contra o Flamengo já nas oitavas de final. É preciso rever no Cruzeiro a situação da transição de talentos da categoria de base para o profissional. E isso tem que começar a acontecer no início do ano. Eu sei, tem um fator dificultador que eu considero bastante, que é o fato do Cruzeiro, desde 22 para 23, não conseguir ter um técnico que termine e inicie o ano. Agora, de 26 para 27, se não acontecer nada extraordinariamente diferente do caminho que o Cruzeiro tem seguido na temporada com a chegada do Arthur Jorge, deve acontecer. O Cruzeiro iniciar 27 com um técnico que esteve a partir de um determinado momento em 26. O Bruno Alves, então, fica difícil a gente... Eu vi esse jogador atuar na categoria de base, muito potencial, mas a gente nunca pôde ver, de fato, ter algum tipo de termômetro dele no profissional. Não estou dizendo que deveria ter sido utilizado agora com o Arthur Jorge, não. Mas ele e o Janderson, por exemplo, eram citados no início do ano como zagueiros do elenco do time profissional. Como assim? Esses caras não tiveram nem um minuto sequer. Então, mais uma vez acontece, repito, eu estou falando bem claramente para dizer que isso não é um problema desse departamento de futebol, desse atual efetivo do futebol do Cruzeiro como um todo. Para mim, eu falei aqui, é uma questão que acontece desde o ano de 2023. 22, muitos jogadores da categoria de base foram utilizados não por um planejamento, porque não tinha dinheiro. O Cruzeiro mal teve grana para montar aquele time limitadíssimo, que deu conta, muito pelo trabalho do Paulo Pesolano, de conseguir o acesso e a volta à elite do futebol brasileiro, ponto. Mas o Cruzeiro precisa de melhorar, porque um cara igual o Bruno Alves, daqui a pouco a gente só vai saber com o tempo, né? E mesmo que não vire, tá, um grande zagueiro, a forma como sai, em alguns casos é interessante o Cruzeiro manter o percentual, mas enfim, essa transição, mesmo para o jogador que não vai ficar no elenco cruzeirense, me incomoda muito, porque eu, de fato, não gosto da maneira que o clube faz e, por vezes, acho até que o clube acaba perdendo cifras importantes, mesmo para aqueles jogadores que não vão ser utilizados no próprio Cruzeiro. Ô, Giovana, o Cruzeiro começa a fazer um movimento de jogadores que não têm muita oportunidade aqui, um vai para a Inglaterra, outro vai para o Mirassol, e eu acredito até que outros sairão para outros clubes e tal. Você vê como um movimento correto, necessário, deveria ter mais cuidado e aproveitar mais aqui? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que o Bruno Alves é um pouco complicado de falar, até que o valor disse, né? Mas ainda para o mercado exterior, o futebol inglês é muito diferente que o futebol brasileiro, menos ritmo de jogo, querendo ou não, também não sei como que vai ser lá. Mas eu acho que a transição do Japa para o Mirassol é muito importante, porque é um jogador que vai pegar Libertadores ainda, vai disputar Libertadores, vai ainda ter mais muitos jogos também pela frente pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que realmente a gente sabe que tem muito potencial, porque já atuou no Cruzeiro, nesta equipe profissional, e que tem um futuro brilhante. O Bruno Alves, realmente, para mim, é muito difícil enxergar qualquer coisa, porque a gente não consegue enxergar, ver ele jogando aqui no time principal do Cruzeiro. Mas eu acho que a janela do Japa vai ser muito boa para o final do ano, para o Cruzeiro ver ali, quem sabe, né, se realmente o Arthur Jorge vai permanecer aqui ou não. Tem contrato, obviamente, mas a gente não sabe, né? Dia de amanhã vai que ele sai. Mas eu acho que é um jogador que, tendo mais minutagem e ritmo de jogo, vai ser muito efetivo para o Cruzeiro no ano que vem. Não, então, sobre essa, eu só queria entender melhor como que ficaram, se o Thiago tem ou o Valu tem esses valores desses movimentos que o Cruzeiro fez, tanto com o Bruno quanto com o Japa, se foi algum valor definido, se foi um passe fixado. De acordo com o Central da Toca, do Japa, o Cruzeiro emprestou o Japa
ao Mirassol sem valor de passe fixado. Ele fica lá Que é bom, até né? o Que é final bom. do ano. Que é bom. Que é realmente para pegar só um minuto mesmo. Isso. E o Bruno Alves, o Cruzeiro vai receber 300 mil euros, algo na casa Pelo de... empréstimo? algo na casa de 1.700.000 reais. Muito bom movimento. Com a opção de compra por parte do Norwich, no valor de 3 milhões de euros. Então, essa é a situação do pro Bruno jovem, Alves. Eu achei que E bom. o Cruzeiro manteria... E que Só- não jogou no profissional? Ele não jogou no O Cruzeiro profissional. manteria percentual dele? Lembrando que caso de venda? o Cruzeiro tem um montante. E antes aqui, repito, pessoal, mais uma vez, tá? Notícia do Central da Toca. E o Cruzeiro comprou, antes desse empréstimo, mais 30% dos direitos econômicos do Bruno Alves. Importante, Então o mas- Cruzeiro tem 80% do Bruno Alves. Tá recebendo pelo empréstimo, 300 fixou o valor do valorzinho. passe por 3 milhões de euros. Essa é a situação. Ô, Valuzinho, e se for vendido lá em definitivo, o Cruzeiro manteria algum Não, percentual? aí é uma questão Não tem que a gente ainda isso, né? deveria de... Não, os devemos valores são ver. bons. Muito. Os valores pelo Bruno são Para um muito cara que não bons. pisou no profissional? Um empréstimo de um cara que não pisou no profissional, até o valor fixo, eu acho interessante. 3 milhões, é claro que é um menino que vai crescer bastante, né? Que tem capacidade. Mas é um contrato de um ano de desenvolvimento, empréstimo. A gente não sabe nem se ele vai jogar lá. Se vai jogar, aí se bater o martelo, Então. se ele jogar o pouco que ele jogar Sim. e agradar, bater o martelo 3 milhões, só em quesito de comparação, nem gosto de fazer muito essa situação, mas o Atlético acabou de bater o martelo com o Tressoldi, o valor é de 3,5. Então o Cruzeiro fixou um valor em um jovem que nem pisou na base pelo valor de 3 milhões No de profissional. No euros. profissional. No profissional, perdão, gente. Euros. De euros. É. De euros por esse jogador. Tem um outro jogador. 3.300 tudo, né? Se considerar 3,300, sim. Tem um outro jogador também que está sendo falado, que eu não sei se foi o Valu que tocou nesse assunto, o Tylon, foi você que tocou nesse Sim. assunto? O Tylon é um jogador que na base também já chama muita atenção. Eu fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro para perguntar a situação do Tylon, né? Por que ainda não tinha um contrato no profissional com ele. E essa pessoa me disse, 16, 17 anos, ele sai da Toca 1 e ele sobe e aí vai para as mãos do Joaquim Pinto. E e aí é Joaquim Pinto e Pedro Júnior que vão administrar. E a informação que eu recebi sobre o Tylon é que o Cruzeiro já está tratando, já está negociando o primeiro contrato profissional dele. Ele tá com quantos anos? Acho que 16, né? 16. Acho que Ele é aí que ele 17. pode assinar o primeiro contrato profissional, né? Já. O primeiro já pode. A partir dos 15, né? O Cruzeiro está tratando agora com o staff dele, agora às 14 horas. Eles estão pintados agora, Atualmente estão tratando, negociando o primeiro contrato, então, do Tylon, que é um garoto que vem chamando muita atenção e tal, e vem mesmo. Tanto que essa pessoa que me disse, 16 anos ele sobe, 16, 17 anos ele sobe, ficam lá Joaquim Pinto e Pedro Júnior. E essa pessoa que me passou a informação disse que realmente é acima da média. Fala CJ, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado no 98 Esportes. O Cruzeiro segue trabalhando nos bastidores, movimentando o mercado da bola e também antes dessa reapresentação do elenco no dia 22, na próxima segunda-feira, o Cruzeiro também vem tentando costurar alguns acordos com outras equipes brasileiras para a disputa de 2 amistosos nestes 30 dias que o Cruzeiro vai ter de preparação. Essa é uma ideia do Departamento de Futebol do Cruzeiro e também da comissão técnica do clube por conta desse grande período sem jogos, né? O Cruzeiro ficando aí praticamente 50 dias sem jogos, 20 dias de férias, mais 30 dias aí de preparação. O Cruzeiro estuda fazer alguns amistosos e também já conversa com alguns possíveis adversários, um deles o Grêmio. O Cruzeiro vem conversando com o tricolor gaúcho, vem costurando um acordo para que esses amistosos sejam aí disputados. Um com o Grêmio e outro, o Cruzeiro estuda ainda outro clube brasileiro, alguns nomes em pauta, mas sem confirmação ainda de quem o Cruzeiro vai disputar estes amistosos aí nessa preparação do elenco do Cruzeiro, mas também as movimentações de mercado seguem. E dentro dessas movimentações de elenco também, o Cruzeiro aguarda nos próximos dias uma nova proposta do Krasnodar pelo Christian, porque o clube russo segue interessado no camisa 88 do Cruzeiro. O Krasnodar já tinha feito uma proposta na casa de 7 milhões de euros pelo jogador. O Cruzeiro achou o valor muito baixo, considerou o valor muito baixo
e tem um preço estipulado para que possa começar a abrir conversas para a negociação desse atleta, que é 10 milhões de euros. Se chegar uma proposta nessas cifras, o Cruzeiro sim topa de fato abrir conversas para negociar o Christian ao clube russo. Não é um jogador que de certa forma está na lista de saídas do Cruzeiro, a gente não pode falar dessa forma, mas se chegar uma cifra dentro disso que o Cruzeiro pensa, aí sim, é claro, o clube pensa nessa negociação, porque o Christian foi um jogador que o Cruzeiro adquiriu junto ao Atlético Paranaense no ano passado por cerca de 4 milhões de dólares. Chegar um valor nesse nível, é claro que o Cruzeiro pensa sim em poder negociar esse jogador. E também, falando sobre chegadas, nos próximos dias o Cruzeiro deve enviar uma proposta oficial ao Los Angeles Galaxy para a contratação de Gabriel Peck. É um atleta que o Cruzeiro está muito interessado, um atleta já identificado pelo Cruzeiro há muito tempo, interessa muito o Arthur Jorge, e dentro daqueles jogadores que o Cruzeiro busca na janela, que a gente já trouxe por aqui, 2 atacantes, um beirada e um centroavante, e também um zagueiro, o Gabriel Peck é esse principal nome para atacante de beirada. Esse principal nome que interessa ao Cruzeiro no mercado, dentro desses 10 milhões de dólares que o Los Angeles Galaxy pede para negociar o jogador, o Cruzeiro vai fazer aí uma proposta oficial aos americanos para tentar a contratação de Gabriel Peck ainda nessa janela de transferências, que se abre só no dia 20 de julho, tá? Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Valeu, Arthurzito! Ó, gente, a saída do Christian... ruim. Caso Eu aconteça. acho ruim, eu acho bem ruim. Caso aconteça. E Eu nós acho estávamos que falando até de difícil valores segurar, aqui. cara, Né? mas é difícil segurar, seu Jota. Jogador de 25 anos, oportunidade de jogar fora do país, 10 milhões de euros. É difícil segurar, às vezes também é a oportunidade de fazer girar. O Christian veio por quanto? Você lembra, Cabido? Por quanto o Christian veio? Não lembro. Eu acho que Vou puxar isso aqui. Mas foi nessa casa aí de... Quase 3 milhões de euros, uma coisa assim. Junto ao 2 Atlético- e junto ao Atlético 700, uma coisa assim. Não ficar no achismo. O grande ponto dessa história, na minha opinião, é que o Christian já está completamente adaptado, né? A gente E é já fundamental pro conhece, time, já né? sabe como ele funciona. As minhas críticas a ele é sempre que o Cruzeiro precisa de uma coisinha a mais, de uma faísca de um pouco mais de talento, o Christian não vai te entregar isso. Agora, que ele é extremamente regular e ele ajuda basicamente em todos os jogos, eu não tenho dúvida, né? Agora... Cara, importantíssimo. Importantíssimo. Ele como eu discordo um pouco do Henrique quando ele fala que sair para jogar futebol fora do país. Ele tá indo pra Rússia. Ou seria pra Rússia, no caso, né? Krasnodar. Não sei. Enfim. A Rússia em breve vai disputar aí, vai acabar o bloqueio. Vai viu, voltar, da disputa, vai acabar o voltar bloqueio, a disputar os torneios Na mesma, europeus. assim, na mesma resenha do que eu fiz do Kaique, assim, tirando a vontade do jogador, porque aí ela influencia muita coisa. Você tira o Christian por 10 e traz o Peck, por exemplo, por 10. Vale a troca? Eu tenho dúvida, apesar de serem características bem diferentes. Mas hoje são jogadores que brigariam pela mesma posição no campo. Aquele lado direito ali ou o lado fala esquerdo até questão de valor de também, ponta. né? Não, estou falando exatamente de valor. As de características são diferentes. Mas a posição e o valor, posição que os dois estão jogando em campo hoje e o valor igual. Vale a pena? Saída do Christian para a entrada de um Peck? Muda a característica Eu também, acho né? arriscado. Pode até dar certo. Mas eu acho arriscado um jogador, como o Cabido falou, que já está adaptado. Um jogador que é titular do time para um Peck que... não tenho absoluta certeza que ele vem para ser titular absoluto. O Christian tá registrado aqui, 4 milhões de euros que o Cruzeiro pagou. Cara, em 1 ano e meio, você colocar no bolso... 4 milhões? 4 milhões. Você colocar no bolso mais que... Você recupera o seu investimento e ainda ganha, cara. Então, assim, você vai botar 6 milhões no bolso. É que não, pensando friamente na matemática, numa engenharia, ok. E eu acho que quando vale a o pena. pensamento do torcedor vai muito além disso. Claro, mas aí... Não vai eu só falo, do dinheiro, né? Eu falo isso do vale a pena desde que o Cruzeiro vá buscar alguém para repor a saída do Christian. E pensando também, a gente falava um pouco sobre isso nos últimos jogos do Cruzeiro. O Arthur Jorge, ele já vinha ensaiando um pouco jogar com 2 pontas. Sim. Não com um meia aberto e outro um ponta, como o Arroio. Em alguns jogos ele tentou Arroio e Sinisterra, Kenji Arroio, Kenji Sinisterra, até o Bruno Rodrigues já foi experimentado com outro ponta. Eu acho que na cabeça do Arthur Jorge, até pelo que ele fez no Botafogo, na cabeça dele ele planeja colocar 2 pontas. Porque ele tem Gerson e tem Matheus Pereira para jogarem por dentro.
O Romero para segurar um pouco mais, mas também atua por dentro. O Caio Jorge, que é um cara de mobilidade, ele precisa dar amplitude para o campo. E trazendo amplitude para o campo, ele pode ter um time com 2 pontas mais agressivos, mais do drible, da linha de fundo. O Christian é um cara que naturalmente vai jogar mais por dentro. Então não sei nem se o Christian na cabeça do Arthur Jorge a longo prazo se manteria nessa posição. Por mais que o Christian entre naquela mesma resenha que era o Lucas Silva há um tempo atrás. Todo mundo imagina um Cruzeiro titular, o Christian sempre era o primeiro a sair. O pessoal na jornada sempre falava que o Christian era o caramelo, né? O cachorro caramelo. Ninguém dava o valor que ele realmente tinha, porque ele sempre estava ali no time. É um cara que te entrega muitos gols. Mas é uma boa proposta, CJ. Eu acho que chegando... Não a proposta, né? A proposta são 7 milhões. Mas chegando nesse valor de 10 milhões que o Cruzeiro está pedindo de acordo com o Arthur, eu acho que é interessante fazer o negócio. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.